O nosso evangelho hoje, Mateus capítulo 13, versículos de 44 a 52. Mateus capítulo 13, versículos de 44 a 52. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando ele encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, assentam-se, recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus do que são justos. Lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendeis tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar e hoje nós acolhemos também aqueles que estão celebrando conosco. Além de nós temos mais 70 pessoas. Então, a todos vocês que estão celebrando conosco, nosso carinho, nossa comunhão neste domingo. Estamos iniciando a 17ª semana do tempo comum. Primeiro dia da semana, ao mesmo tempo, a última semana do mês de julho. Domingo que vem já será também o domingo, primeiro domingo de agosto, o domingo que nós vamos rezar pelas vocações sacerdotais. Depois, o outro seguinte é o domingo do Dia dos Pais. E aí, então, acolhemos para representar vocês a Cristina, que está em Alfenas, a Maria, que está em Natal, Rio Grande do Norte, o Leonardo em Pedro Leopoldo. Deus abençoe a vocês, Deus guarde, Deus proteja. Me dá aqui um livrinho pequeno primeiro, por favor. Como é que é mesmo a história? Ninguém ama o quê? Ninguém ama o quê? Ninguém ama o quê? Porque não conhece. Pois bem, qual foi o refrão do salmo? Como o quê? E todos vocês têm Bíblia e todos vocês leem Bíblia todo dia? Aí depois, vocês viram o evangélico, põe a Bíblia debaixo do braço e diz assim: na igreja católica o povo não lê Bíblia. Aqui ó, vai ficar ali porque eu não estou para distribuir de graça, eu sei jogar fora porque não é propaganda política. O plano da nossa arquidiocese foi lançado agora até 2037. Sabe qual que é o tema? Proclamar a palavra. Tudo aquilo que Dom Valmor espera de nós na proclamação da palavra. Agora,
Como é que nós vamos fazer se nós não lemos Bíblia? A gente lê um caminhão de coisa, um caminhão de livro de autoajuda, um caminhão de notícia ruim, porque tem hora que baixa na gente um espírito de urubu, né? Que adora trem podre. Você está sabendo da desgraça que aconteceu? Fulano matou ciclano, Beltrano matou Beltrano, matou fulano, não sei o que, atirou em ciclano, o outro traiu, a mulher foi traída, o marido matou a mulher matou o marido, o filho matou o pai, matou a mãe. Nossa, é mesmo? O político aprontou isso, roubou isso, fez aquilo, o outro fez aquilo outro, o padre fez isso, o padre fez aquilo, o bispo fez aquilo outro. Só desgraça. E as coisas boas? E o evangelho? E alguns até recebem já na mesma hora, já tem a lista de transmissão, né? Na mesma hora, mesmo sabendo que depois vem escrito assim, fake. Agora já foi. Já foi. Então, se você até deseja e se sentiu assim, acabrunhado, porque você não tem a sua Bíblia, Carlos, olha lá, ó, pedi para ele, busca lá, porque aqui tem. E eu não estou aqui para fazer propaganda não, porque apesar da gente estar apertado, até falo já para a oferta, né? Nós não conseguimos pagar um aluguel esse mês, está faltando ainda aluguel para pagar. Mas mesmo assim, ó, toda vez que a gente vai lá na Paulus e pega a Bíblia, a gente tem desconto de 30%. E eu falo com o povo, arredonda para baixo, mas nunca para cima, porque nós não estamos aqui para ganhar dinheiro em cima de Bíblia. Então a proposta é, se você não tem, compra a sua. E você vai comprar mais barato que lá na Paulus. E ainda vamos rezar para também as editoras católicas criar vergonha na cara e fazer Bíblia de qualidade e com preço mais barato, porque as nossas Bíblias são mais caras que as Bíblias evangélicas, né? E quando eles cismam de fazer uns trem barato, é um trem de um papel feio, um trem ruim, né? Que não merece ninguém nem ter, porque nem parece Bíblia. Então vamos rezar para esse povo também criar vergonha e falar, né? Não vamos ganhar dinheiro em cima de Bíblia. Então, passado essa confusão toda, o que nós temos que aprender hoje? Primeiro, talvez você não guarde a citação de Reis, mas é fácil. Sabedoria 9, guarda isso. Sabedoria 9 é a oração de Salomão para pedir a sabedoria. Meu irmão, o mundo precisa de homens sábios. O mundo não está precisando de homem, né, musculoso, cheio disso, daquilo, de sobrancelha talhada, de cabelo pintado, careca ou não careca, né, com prótese aqui ou ali. Não, nós estamos precisando de homem santo e homem sábio. Nós estamos precisando de homens sábios, que possam até ocupar o seu lugar na família, que seja um pai que é referência, que seja um esposo, que a esposa olhe e tenha desejos por ele, porque às vezes ela fica até com dúvida e com inveja dele, porque lá no banheiro tem tanto produto de beleza do homem, que ela às vezes faz confusão se é dele ou se é dela, né? De tanta coisa que tem que usar. Não, nós precisamos de homens sábios. Minhas irmãs, a Bíblia não falou para o homem construir a casa. A Bíblia falou que a mulher sábia, ela edifica o lar. E se os nossos lares estão com problema, nós nos perguntamos, aonde está a sabedoria da mulher? Aonde está a sabedoria da esposa para edificar o seu lar, para dobrar o joelho, para oferecer à sua casa não só a sua comida boa, porque também até nisso que a gente falava, né? Hoje, mãe, não fique aguardando louça ou estranho assim não. Você não consegue reunir sua família durante o final de semana? Mas pelo menos durante a semana, pensa um dia, reúne com a sua casa e diz, gente, qual vai ser o dia da semana que nós vamos lanchar juntos? E aí você prepara alguma coisa, chama os filhos, os agregados, né? As noras, os genros. Eu sei que tem dificuldade, sogra e nora é um trem de, né? Deus há de contar. Mas o que vai fazer? Né? Isso não é até porque o povo fala assim, o senhor brinca com a sogra porque o senhor não tem. Mentira. Quando a gente casa com a igreja, o bispo vira sogra.
Então a gente tem que cuidar também da sogra. Esses dias eu estava chegando para o programa de rádio, eu falei assim, meu Deus, que bendito elevador que não desce, só tem 3 andares, esse elevador não desce. Quando desce, abre, é o santo. Sua bênção do bom humor, o senhor está bem? Como é que vai? Então, isso. Então, amados, meu irmão, minha irmã, vão pedir a sabedoria de Deus. Até porque hoje, se consegue assim, de estalo, falar para o mundo o que está certo, o que está errado. Você consegue hoje dizer, isso é moral, isso não é moral? Como é que a gente fala hoje? Porque hoje tudo é relativo. Se a gente não tiver a sabedoria de Deus, e ela vem de onde? Da palavra de Deus. É nela, ela é a bússola. Estou falando da questão dos familiares. Se você tomar Efésios 5 e 6, o finalzinho, Efésios só tem 6 capítulos. Então, os 2 últimos, vai falar dos pais, vai falar do matrimônio, vai falar dos filhos. Entende por que a gente precisa ler a Bíblia? Você pode até ter problema com a instituição, porque o ideal seria até ler o catecismo da igreja. Também. Para você entender o que é ser católico. Porque tem gente, a igreja católica, ou às vezes até mesmo nós, padre, inventamos uns trem que não está no catecismo da igreja. Não, o que é? O catecismo é a constituição da nossa igreja. Embora a igreja católica é a única religião que tem até um código de direito canônico, reconhecido pelo Código de Direito Civil. Olha bem, olha a seriedade da igreja que você participa. Ela tem um código de direito canônico reconhecido pelo Código de Direito Civil. Mas a gente não conhece. Então, sabedoria. Depois, tudo concorre para o bem. Meu irmão, minha irmã, para de ficar reclamando das coisas. Surgiu um problema, enfrenta. Busca resolver, e aquilo que não dá para resolver, aprende a conviver com isto. Mas não fica reclamando. O que eu vou aprender disso? Há uma expressão que está crescendo entre nós. O que não é bênção, é lição, é aprendizado. Então, o que eu tenho que aprender com isso? O que eu posso tirar disso para a minha vida? Aconteceu isso e aquilo, o que nós vamos aprender? O que Deus está querendo me ensinar com essa atitude, com essa realidade, com essa perda? Por exemplo, hoje nós temos aí 7º dia, né? Como é que é isso? E até quando a pessoa está doente, aquela história de idade, mas não, de repente a pessoa está aí novinha, né? E aí, como é que faz? Ou até mesmo a doença, o que Deus quer me ensinar diante desta realidade? Mas não, a gente senta e fica reclamando e procurando o culpado. Quem que é o culpado? Você até hoje não aprendeu que filho feio não tem pai? Não tem. Então não fica caçando confusão. Vamos resolver. O que dá, o que não dá. Tudo concorre para o bem. Agora, o evangelho de hoje, eu diria que é uma expressão muito linda e a gente precisa aprender. Porque às vezes a gente fica achando que para escolher Deus, eu preciso abandonar só as coisas erradas. E não. Por causa de Deus, eu às vezes tenho que abandonar coisas boas. Vocês ouviram o início. O homem colecionava pérolas. Ele encontrou uma de valor maior, vendeu tudo, comprou a pérola. E diz, os seus bens. Não fala os seus maus, os seus bens. Ele encontrou um tesouro, vendeu os bens. E como é que eu trago isso para a minha vida? Quando você consegue abrir mão do sono. Hoje de manhã eu até falei com o povo, né? De manhã, não vou levantar mais cedo não, vou ficar mais um pouquinho na cama. Ô gente, poder ficar na cama é bom, ainda mais quando está chovendo. Ô gente, coisa boa, frio e chuva, a cama parece que abraça a gente, né? Mas aí você diz, não, opa, peraí, eu tenho que ir à missa, eu tenho que fazer a minha oração, porque muita gente não sabe, mas você vai ficar sabendo agora. No céu,
a gente não entra de cama, mas no inferno entra. Então tem que ter cuidado, porque às vezes eu acho, por exemplo, eu sempre cobro de vocês que o domingo é o domingo da família, a gente poder almoçar junto e tudo, mas se você não conseguiu vir à missa das 11, ou das 7, ou das 8, ou das 10, porque aqui na região nós temos um caminhão de possibilidades, você talvez tenha que sair do almoço ou do encontro da família mais cedo, porque você precisa se preparar para ir à missa. E reunir com a família é algo muito bom, mas eu vou dizer, olha, peraí, eu preciso sair, eu tenho que ir à missa. Mesmo a questão do estudo, é preciso estudar. No meu período de formação, um frade, Geraldo de Rivia, era professor de literatura, professor de latim, de francês, e ele dizia, o importante não é estudar, é ter estudado. É todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Por isso que no nosso período de formação nós temos todos os dias 1 hora que é para estudar. Não importa se é sábado, se é domingo, mas 1 hora tem que sentar e estudar. Dar uma lida em alguma coisa para aprender. E às vezes a gente, por causa do estudo eu não vou à missa, por causa do estudo eu deixo de fazer. Não. Às vezes é preciso, você falar, peraí, hoje eu vou estudar um pouquinho menos, eu tenho que ir à missa, eu tenho que fazer as minhas orações. Então, percebam, às vezes por Deus eu tenho também que renunciar a coisas boas, e que são até necessárias, mas, primeiro, Deus. A palavra diz, buscai o reino em primeiro lugar, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Só que a gente perde tempo atrás do acréscimo e não consegue escolher e privilegiar o essencial. É igual a questão da família, hoje lembrando aí, Luciana e Ricardo. É bom saber. Eduardo, que Ricardo? Eduardo. Aí eu estou fazendo confusão. Aí eu caçando confusão. Luciana, e Eduardo, imagina. Eu preciso trabalhar porque eu tenho que dar muita coisa para a minha família, uma casa boa, etc. Eu tenho que trabalhar porque eu tenho que fazer isso e dar isso para as minhas filhas, etc. Sim, mas mais do que dar, você precisa ser para a família. Porque às vezes o esposo dá coisas, a esposa dá coisas, casa arrumada, comida, etc. Mas não se dá, e isso é muito mais importante, muito mais. E às vezes até a gente reclama, eu não sei porque minha esposa está reclamando, eu recebo, meu dinheiro já fica na mão dela, e até gostou disso, deu uma cutucada assim, está vendo? Recebo o dinheiro, vai para a mão dela, não sei porque está reclamando, porque ela tem dinheiro, mas ela não tem marido. Eu não sei porque meu marido reclama, os meninos estão bem cuidados, a casa está arrumada, pois ele tem uma ótima empregada, uma excelente babá para os filhos, mas ele não tem uma esposa. Eu não sei porque meus filhos estão reclamando, tem isso, tem aquilo, eles têm tudo, só falta pai e mãe. E às vezes a gente se deixa confundir. Claro, precisamos buscar uma dignidade, sim, mas às vezes a gente está supervalorizando o que não é para ser supervalorizado. E aí a gente se perde, até mesmo com a gente. Então hoje, meu irmão, minha irmã, vamos pedir a Deus sabedoria e vamos pedir a Ele que a gente possa colocá-lo no lugar dele. Eu já disse aqui uma vez na pregação, ele foi meu professor de cristologia, o padre José Cândido. E um dia na aula de cristologia alguém perguntou, que lugar Cristo ocupa na vida do Senhor? E ele no estalo falou assim, lugar nenhum. Como assim? Ele falou assim, porque na minha vida ele é o concurso. Ele é o que é. Porque se eu colocar em primeiro,
terá um segundo e que, se eu não cuidar, vira primeiro. Então, na minha vida, Cristo não concorre com nada. Cristo é Cristo. Ele é o meu Senhor, o meu tudo. Aí a gente cutuca e fala assim, não é à toa que é professor. É isso. Que Ele seja o tudo na sua vida. O mais virá por acréscimo. Se você ainda não fez hoje a opção por isso, faça agora. Coloque-o em primeiro lugar e tudo mais Ele fará. Vamos ficar de pé e rezar cantando? Porque dele, por ele, Para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, vai dizendo isto. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória. Para sempre, amém. Creio em Deus Pai, todo